Eu diria, Douglas, que após a declaração que nós vamos ver daqui a pouco de Luciano Nunes, se estava perto, nós tivemos aí um recuo importante nessas conversações, contextualizando para o amigo de casa. Recentemente, Silvio Mendes deu uma entrevista em um canal de TV e chegou em tom ali informal, a afirmar que se juntasse ali todos os pretendentes a vice, daria um. No sentido, e batesse ali no liquidificador, daria um. No sentido de que todos eram qualificados para serem vice ao lado dele. Só que essa declaração, Douglas, foi muito mal interpretada entre os aliados e a gente foi conversar com o Luciano Nunes hoje sobre como estaria o relacionamento, como está a conversa entre ele, União Brasil, Silvio Mendes, hoje. E a declaração dele foi dura e direta. Vamos ouvir. O que existe hoje é um afastamento, né? Nós tínhamos um acordo, houve uma quebra de acordo, o partido se sentiu desrespeitado, né? Os seus pré-candidatos destratados, então hoje a situação é a mesma, que motivou esse desalinhamento do PSDB com a União Brasil. Deixa eu ver a possibilidade de um entendimento, de um reentendimento ou de um novo diálogo para tentar solucionar esse desrespeito? Olha, em política você sempre tem que estar aberto ao diálogo, né? Não existe essa palavra de fechar a porta, de nunca conversar. Agora, para conversar, para sentar na mesa, é preciso ter respeito e confiança entre as partes. Palavras duras, então, do presidente do PSDB, Luciano Nunes, que colocou 3 Ds importantes aí. Desalinhamento, desrespeito e distrato. Foi distratado o PSDB, foi o que ele colocou, né, em suas palavras, e colocando condicionantes para voltar a ter um bom relacionamento. E claro, hoje Silvio Mendes também esteve neste evento, a gente foi perguntar a ele sobre o que o Luciano Nunes havia afirmado. Vamos ouvir. Eu já disse que eu não caso polêmica, principalmente através da imprensa. Minhas relações são muito pessoais e diretas, sem intermediário, né? O Luciano é um cidadão experiente, ex-parlamentar, foi meu secretário de administração, foi da Fundação Municipal de Saúde. Ele tem todos os predicados para ser pré-candidato a prefeito de Teresina. Ponto. Caso não se reaproxime, o senhor imagina um cenário onde o senhor possa concorrer com ele em 2024? Não, concorrer com o Luciano, mas é uma decisão muito mais dele do que minha. Mas o que vier, a gente não escolhe adversário. O adversário se aparece e naturalmente cada um avalia o que acha que deve fazer. Mas nenhum problema, tá tudo, da minha parte, reina a paz. Vimos aí a fala de Silvio Mendes, já com um tom de buscar um diálogo, um tom de apaziguar um pouco mais. Mas eu destacaria, Douglas, esse trecho final, a segunda resposta de Silvio, onde ele deixa bem claro, a gente não escolhe adversário. Se quiserem serem candidatos contra ele, ele deixou bem claro. A gente não escolhe adversário, mas deixou bem claro também que busca a paz. Mas se havia, Douglas, alguma dúvida sobre o grau de fissura dentro dessa relação, hoje ficou bem evidente que Luciano continua insatisfeito, fez questão de deixar clara a sua insatisfação e vão ser necessários aí bons almoços, cafés, jantares para tentar alinhar essa conversa, tentarem buscar um ponto comum. Está bem claro a insatisfação, principalmente de Luciano Nunes, né, Douglas? Ô Tássio, você esteve lá na Câmara Municipal acompanhando a solenidade e eu pergunto, os dois estiveram lá, Luciano Nunes e Silvio Mendes, geograficamente falando ali, em termos de posicionamento, distantes? Distantes porque Luciano, Douglas, chegou antes, esse momento que a gente conversou com ele foi bem antes da solenidade se iniciar, e ele já se dirigiu ao cafezinho lá da Câmara, né, e depois para o plenário. Silvio Mendes já chegou depois, chegou quase junto com o Joel, e ele tinha outros eventos, ele disse que tinha outras agendas. Então ele foi lá, deu um abraço em Joel, parabenizou o Joel, como ele disse, recebeu o título de cidadão teresinense, e após
se retirou, ele não ficou para toda a solenidade, ou seja, ele não foi ao encontro de Luciano Nunes. Então, todo mundo ali, os fotógrafos, os repórteres cinematográficos, estavam esperando esse encontro, que não ocorreu, porque Silvio disse que tinha outros afazeres. Mas não só geograficamente, a gente percebe que de ideologia, de conversa, de diálogo, está bem distante, Douglas. Essa passagem específica que Silvio comentou sobre os vices incomodou muito Luciano Nunes e os membros, uma ala do PSDB, e também, como a gente conversa em bastidor, a possível sinalização, a vaga de vice para Ismael, que sequer foi filiado ao PSDB, poderia se filiar ao Progressistas e ser o vice de Silvio Mendes, foi outro elemento que incomodou muito Luciano Nunes e tucanos, por isso essa relação estremecida. A gente vai tratar no Política do Dia, mas um dos bombeiros, chamados por Bolsonaro na gestão passada de bombeiro, Ciro Nogueira, pode entrar para tentar apagar mais uma vez esse incêndio, pode ser esse interlocutor para tentar colocar no mesmo trilho Silvio e Luciano. Hoje, inclusive, Ciro conversou pela manhã com Luciano Nunes e tenta alinhar, tenta colocar os dois em uma mesma frequência, mas hoje, Douglas, a situação está bem complicada. Na fala dos dois, de Luciano Nunes e Silvio Mendes, a gente percebe, no caso de Luciano Nunes, um posicionamento de que não existem portas fechadas. Sim. Não se fecha portas, mas ao mesmo tempo, logo em seguida, ele diz, mas para sentar à mesa e conversar, é preciso ter respeito. E confiança. E confiança. Isso. Não é? Disse antes que houve uma quebra de acordo. Então, você destaca aí 3 pontos da fala de Luciano Nunes. Quebra de acordo, que não existem portas fechadas, mas que para sentar à mesa é preciso respeito e confiança. Do doutor Silvio Mendes, a gente ouviu ele dizendo que, fazendo elogios a Luciano Nunes, a competência de Luciano Nunes, disse também que ninguém escolhe adversário. Você vê que, inclusive, quando se faz a pergunta, o senhor visualiza na próxima eleição o senhor disputando com o Luciano Nunes? Para ele foi até um susto a pergunta, porque é um cenário que ele nem cogita. Ficou claro ali que ele nem cogita esse cenário de disputar com o Luciano Nunes. Mas ele disse, não se escolhe adversário, os nomes são postos e a população é quem escolhe, quem é o mais apto a administrar Teresina. E também dando sinais de que está aberto para conversar, de que vai buscar a conciliação. Agora, aí, Tássio, se eu não estiver enganado, não sei se você concorda, claro, mas é preciso haver uma iniciativa por parte de Silvio Mendes. Né? Isso. Para mim ficou bem claro que Luciano aguarda essa sinalização para ter uma nova conversa, para ter uma nova rodada de diálogos, mas pelo que a gente sentiu, Douglas, ali em bastidor, o termômetro vai precisar de muito trabalho para que Silvio e Luciano voltem a ter aquele alinhamento que tiveram há meses atrás. Não sei se os dois estarão dispostos a abrir mão de pensamentos, de conceitos ou até de valores para novamente se reunirem. Não sei, viu, Douglas? Um clima estranho a gente sentiu hoje na Câmara nesse relacionamento entre Luciano, entre Silvio, entre PSDB e União Brasil.